Então, boa tarde a todos, tanto os que estão vendo ao vivo agora, como os que vão ver depois. Lembrando também que a participação é aberta, né? Tem um pessoal que está aqui dentro da sala com a gente no Zoom, mas também se tiver gente assistindo a gente no YouTube e quiser mandar perguntas, em particular para o Rodrigo Guzmão, que vai fazer a apresentação hoje, fiquem à vontade que eu repasso para eles. Então, Rodrigo, a fala é toda sua. Vou deixar você livre agora. Ok. Bom, eu sou Rodrigo Monteiro Guzmão, fui acadêmico da Unipampa e agora estou cursando mestrado na mesma instituição. Eu acompanho o Clube de Ciências não digo desde o início, mas há um bom tempo, e estou sempre aproveitando esse momento para ler mais. Hoje eu vou trazer um livro que, a princípio, ele foge um pouco da temática da ficção científica, mas eu acho que ele está inserido em todo o lado acadêmico que nós vivenciamos, né? E então, eu acho que ele é bem pertinente e pretendo trazer uma discussão dele para ver o que que o pessoal acha, né? O que que o pessoal tem de opinião sobre ela. O livro é O Sorriso da Hiena. Ele, o autor do livro é o Gustavo Ávila, né? Ele é um autor até que bem novo, nascido em 1983, sendo que o Sorriso da Hiena ele publicou em 2016. Esse livro foi o primeiro livro que ele escreveu e também ele conseguiu fazer um bom sucesso. Primeiro ele publicou o livro independente e depois ele conseguiu uma editora para editar o livro, né? Então ele conseguiu com esse livro vender os direitos para a TV Globo, né? Depois ele escreveu outro livro que é Quando a Luz Apaga, só que esse livro também é com um dos personagens do Sorriso da Hiena. Eu não sei se seria um spin-off, mas ele é outra história, mas com o mesmo personagem, que eu vou abordar daqui a pouco, o personagem. Então, esse livro ele possui três personagens importantes na trama. Uma coisa, o livro ele é um suspense policial, sobre um serial killer, né? E desses três personagens nós temos o Arthur, que é um personagem bem peculiar, vamos dizer assim, que ele é o detetive. Ele é o policial que está encarregado de descobrir o que está acontecendo. E principalmente quem é o assassino, né? Esse Arthur, por que que ele é um personagem assim, digamos, diferente, né? Porque ele se sofre da síndrome de Asperger. E tem um comentário no livro que eu achei muito pertinente, que eu gostaria de trazer, né? Que é, ele resolveu ser detetive para provar a qualquer um que ele não estava fadado a ser um mero professor universitário de matemática ou de física, por causa das limitações que a síndrome de Asperger causam, né? Então, achei esse comentário bem interessante aos professores de física aí presentes. E nós temos o segundo personagem, que é o William. O William, ele é um personagem que é um psicólogo já formado. Esse é um psicólogo bem sucedido, vamos dizer assim, mas ele tem o lado assistencial. Ele trabalha atendendo muitas vezes crianças que não têm condições de pagar pela consulta, né? Ele faz um trabalho social importante.
mas ele também tem o atendimento particular dele e ele está bem sucedido. Durante a graduação dele, ele fez o doutorado, né? Então ele já tem um doutorado. E o doutorado dele foi com a tese Como se tornam adultos. Que nessa tese ele levantou uma hipótese, né, sobre crianças que sofreram alguma coisa muito grave, com estresse pós-traumático. Só que ficou tudo na teoria, né? Ele fez lá a teoria, foi muito elogiado na época, só que ele ficou só na especulação, ele não conseguiu chegar mais longe que isso. Mas mesmo assim ele foi reconhecido pela tese e tudo, ganhou uma certa notoriedade ali na área, mas ele chegou nesse nível e parou, né? E temos o personagem que é o David. Esse cara é um cara complicado. Ele é um cara que passou por muita coisa, ele faz muita coisa no livro. Talvez a gente pegue ódio dele ou não, depende. Eu acredito que a maioria vai ter ódio dele. Só que ele faz um lado psicológico bem interessante no livro. Ele dá uma balanceada no psicológico com o William, que era para ser o principal, assim, né? Mas ele invade a mente e manipula muito bem esse cara. Ele é o nosso assassino. Isso não fica escondido em nenhum momento do livro, né? É declarado desde o começo já apresenta ele como o assassino e você já sabe, acho que nas primeiras 50 páginas já tem ele matando as pessoas. Bom, isso é o básico dos personagens principais. Tem outros que vão aparecer, mas é aquela coisa mais secundária e a trama corre sem eles. Bom, aqui já é mais avançado um pouco, mas o que acontece? O básico do livro começa a acontecer uma sequência de assassinatos e todos esses assassinatos eles têm as mesmas características, onde uma criança numa cadeira, ela assiste a execução da mãe dela e do pai dela. E essa execução é sempre do mesmo modo, né? E também tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a língua do pai é cortada, o assassino fala sempre a mesma frase, ninguém gosta de linguarudos, e a mãe é morta com um tiro. Então a cena é sempre a mesma cena. E os corpos, tanto da mãe quanto do pai, eles nunca são encontrados, né? Eles somem da cena. Só que a criança, ela fica viva, né? O primeiro assassinato que é narrado no livro, ele aconteceu há muito tempo atrás, há 24 anos atrás. Depois desse assassinato, já começa contando o assassinato nos tempos atuais, nos dias de hoje, né? Esse primeiro assassinato é bem narrado, mas não chega a ser uma coisa agressiva, assim, que muito nojento, assim. É narrado normalmente, na minha opinião. O próximo assassinato, após esse assassinato, é que entra o nosso personagem William, porque aconteceu o assassinato e a criança, eles precisam descobrir quem é que fez esse assassinato. Só que a criança está em estado de choque, ela não conversa, ela não fala nada. E por o William já ter uma ação social, já ter trabalhado com a polícia, com crianças de baixa renda, ele é chamado para cuidar dessa criança.
E o objetivo deles é descobrir quem é o assassino, que essa criança fale, foi o fulano é de tal modo diferente. Então, o que que o William vai? O William vai buscar metodologias para fazer essa criança falar, né? Ele até consegue quebrar o gelo, fazer a criança começar a falar. Isso no primeiro caso. Só que o assassino ele usa máscara, ele não deixa nenhuma pista para a polícia investigar, assim, ele é bem calculista, ele faz tudo certinho na sequência dele. O William segue pesquisando essa criança. Até esse momento tá tudo normal. Só que acontece algo, que é onde dá o primeiro, digamos assim, primeiro baque no William, né? Ele recebe um e-mail. E nesse e-mail é quem que mandou o personagem David, que é o próprio assassino. Ele manda esse e-mail perguntando, o seu trabalho é isso, eu acompanho a sua tese, eu gostei muito da sua ideia, não sei o quê. E fala sobre o assassinato. Ah, a criança tal, você deve estudar ela, deve acompanhar o caso dela. E nisso, até esse momento, ele não sabe bem que é o assassino que está falando com ele, né? Mas vai acontecendo uma troca de e-mails. E acontece outro assassinato. E durante essas trocas de e-mail, ele começa a perceber que quem está mandando os e-mails para ele é o próprio assassino. Nesse momento, para mim, é onde acontece a mudança. É onde o assassino começa a entrar na mente dele. Pois, após o segundo assassinato, ele já tem o contato com a segunda criança, ele vai atrás, tudo via polícia. A polícia que faz um intercâmbio entre ele e as crianças, né? Só que o assassino segue. Você deve estar feliz, porque agora você tem crianças que você pode estudar, você pode defender sua tese, e você pode usar isso a seu favor. E ele ficou naquele dilema, né? Mas o que eu faço? Eu compactuo com isso pensando no meu trabalho, eu não compactuo. Só que essa questão moral e ética dele durou muito pouco tempo. Tipo, ele compactuou muito já de saída já. Ele já aceitou muita coisa. E daí veio essa mudança, ela foi gradual, mas rápida. Não foi uma mudança tão demorada, porque os assassinatos foram todos em sequência, assim, de uma semana para outra. Com essa mudança gradual, o que que aconteceu? Chegou ao ponto que o assassino enviou para ele os dados do terceiro assassinato e falou: minha próxima vítima, próxima criança que tu tem que estudar, ela vai estar numa zona rural, assim, 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 e dificilmente a polícia da local aqui vai ser informada do assassinato. Você vai ter que ir até lá e dar um jeito de tratar essa criança. Só que ele, nesse momento, ele já está tão envolvido que ele largou tudo que ele tinha, saiu que nem um louco de casa e foi nessa cidade vizinha ver essa tal criança. E quando ele chegou lá, realmente a criança tinha acontecido o assassinato e a criança estava lá. E ele mentiu, ele precisou inventar a história que ele era assistente social, que ele ia fazer um trabalho voluntário na cidade, até ele conseguir encontrar a criança. Só que essa mudança, ela mudou tanto ele
que ele possuía um amigo muito íntimo, assim, que aqueles amigos de faculdade, um amigo, só que era um amigo mais íntimo ainda, era um amigo, digamos, melhor amigo dele. E esse amigo dele pegou e convidava ele para sair, tomar alguma coisa, e ele já começou a evitar esse amigo. A esposa dele, que também era psicóloga, eles tinham uma relação bem saudável, que dá para entender, e ele começou a ignorar ela, assim, não digo maltratar, mas começou a ignorar ela e não queria mais ficar perto dela, até o ponto que eles moravam junto, né? Mas ela possuía uma casa dela. Ele chegou ao ponto de rapidamente, não, eu não quero mais você aqui dentro de casa, pode ir embora. Acho que não seria interessante a gente ficar junto, do nada. E ele foi cada vez mais, ele foi vidrando no computador, tentando, esperando os e-mails do David, e cada vez mais ele foi descuidando da casa, descuidando da vida dele, e foi ficando impregnado naquele ciclo, né? Ele só queria saber de atender as crianças e de saber o que o David ia fazer. Então ele ficou só nessa sequência. Esses assassinatos, eles iam ocorrendo, né? Até que chegou o quarto assassinato. Bom, o quarto assassinato, ele foi, digamos, na mesma cidade, então ele recebeu o aviso da polícia, e o investigador, que era o Arthur, ele estava sempre um passo atrás, sempre correndo atrás de alguma pista, apesar dele ser um investigador assim brilhante, um detetive brilhante, ele não conseguia ligar porque os pontos, porque o próprio assassino era muito inteligente e não deixava vestígios. E ele estava sempre um passo atrás, mas teve vários momentos que, pelo protagonismo, vamos dizer assim, do David, ele não chegou na solução do caso, né? Teve vários momentos que ele podia ter pegado alguma coisa, mas algo da protagonismo, né, salvou o nosso assassino. E conforme vai acontecendo esses assassinatos, né, um dia o Chris chega e vai na casa do William, né, para descobrir o que está acontecendo, né? Por que ele brigou com a mulher? Por que ele está ignorando o amigo? O que ele está fazendo da vida dele, né? Ele chega no apartamento e vê aquele apartamento com sacola de comida para um lado, louça suja, tudo bagunçado, e ele fica muito preocupado, né? Não, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Você tem que parar, né, de ficar tão focado no trabalho. Isso não é normal, isso não é benéfico para a tua saúde. E o William protestou, mas chegou uma hora que ele cedeu. Ah, eu vou ir então com você. Só que o que aconteceu? Ele foi tomar banho e deixou o David na peça com o com o, com o notebook ligado. E o notebook ligado, o Chris chegou e olhou a conversa que ele vinha mantendo com o David no histórico de e-mails, porque estava aberto ali o histórico de e-mails, né? E ele olhou essa conversa e leu. Quando o William saiu do chuveiro, o Chris botou ele na parede e perguntou: "Ô, meu, e aí? O que é isso daqui, cara? Tu tá envolvido com isso daqui? Nós precisamos tomar uma atitude? Isso tu não pode compactuar assim com o que está acontecendo." Só que o nosso amigo William, ele já estava impregnado, ele já estava mudado, ele já tinha aceitado fazer parte
de toda essa ação, né? Seja ela direta ou indiretamente, tanto por ele acobertar e não denunciar, né? Mesmo ele não tendo participado de nenhum dos crimes, né? Ele não tendo ido lá e assassinado nenhuma criança, né? Só que o que aconteceu? O David não aceitou isso. O David falou: não, eu tenho um parente que é advogado e a gente vai resolver isso. Você vai lá, entrega todos esses e-mails e a gente corre atrás de você não tomar uma punição, não ser preso, não. Afinal de contas, você só recebeu os e-mails, né? E então dá ainda para a gente correr atrás e tentar mudar o cenário que tá. E o William pensou, tá, vamos fazer isso. E eles foram no carro com o William dirigindo. Esse Chris era muito novato. Era certo que não ia dar certo. Certo, certo. O que o William pensou? Enquanto ele estava indo, ele ficou naquilo. O que eu vou fazer agora? Eu não quero ser preso, eu não posso parar minha pesquisa. Que o grande nervosismo dele era a questão dele não parar a pesquisa dele. Ele precisava terminar aquela pesquisa e agora a engrenagem já estava rodando e ele não podia mais parar essa engrenagem. Ele tinha que fazer valer a pena todo o esforço dele compactuar com esses assassinatos para que a pesquisa dele saísse, porque senão aquelas pessoas teriam morrido em vão, né? E ele toma a pior decisão que ele poderia tomar, na minha opinião, que foi ele causa um acidente. Estava chovendo na noite, né? Estava chovendo forte, mas ele começa a acelerar o carro, até que ele provoca um acidente. E meio que propositalmente ele faz com que o lado do carona bata num poste, o que só piora ainda mais a situação. Nesse acidente, ele acorda no hospital. Ele acorda e vê que ele está machucado, ele fraturou a coluna e mais algumas outras coisas, né? Mais algumas outras lesões, mas o airbag funcionou legal. Só que ele lembrou, ué, tô aqui, o que aconteceu? Ele estava meio em choque ainda, mas ele lembrou de a ex-mulher dele estava ali, né? E ele, como que tá o Chris? Como é que tá o Chris? Aí a mulher olhou para ele e fez aquela negativa, né? Ele já entendeu. O Chris morreu e fui eu que matei ele. Aí já bateu aquele remorso, mas aí já era tarde demais. Ele bateu o remorso, mas ele já estava preparado para isso, né? Ele já tinha se condicionado a aceitar esse crime, né? Mais adiante acontece algo que ele descobre que a mulher do Chris, esse amigo dele, que a mulher dele também era amiga dele, né? Ela estava grávida. E nesse momento é que o baque bate nele mais forte. Nesse momento ele vê o que foi que eu fiz. Eu matei o meu melhor amigo e ele ainda ia ser pai. Aí bateu um pouco mais forte a culpa nele. Mas ele já entrou naquela, eu preciso terminar isso, eu só preciso terminar. Se eu terminar, vai ter valido a pena todo o meu trabalho. E acontece o quinto assassinato, né? E o David manda para ele, esse é o último assassinato. Foi a sequência de assassinatos que eu programei. Eu vou matar, serão foi os 5 assassinatos, que você faça uma pesquisa. Espero que você consiga entender
o que acontece com as crianças quando elas vão crescendo e para se tornar adultos, né? E que você faça valer a pena esse estudo. Depois desse momento, o Chris nunca mais mandou mensagem para o William. O William já estava com a vida, digamos, mudada, ele já vivia só para aquelas crianças, ele vivia só para pesquisar sobre as crianças. Também ele não pensava na mulher, nos amigos, nada. Ele ignorava até a alimentação dele muitas vezes, tanto que ele foi ficando cada vez mais magro e desleixado. E o nosso detetive, o Arthur, que ele tem um papel importante no livro, sempre tentando alcançar o, o assassino, ele sempre fica com... não consegue finalizar o caso. E o caso é arquivado. Bom, agora tem algum spoiler para quem... Até esse momento é coisas do livro bem normal. Mas agora tem um spoiler forte, então já deixa Ah, o aviso. olha esse spoiler aí, cara. Ah, já era. Agora é spoiler. Já tá avisado. Eu vou desligar, não vou ouvir. O que acontece? Há uma passagem de tempo de mais ou menos 10 anos, né? Na verdade, são 10 anos mesmo. E o Arthur seguiu a vida dele como detetive, seguiu a carreira normal, sempre ocupado, muito ocupado. E, estranhamente, ele recebe uma carta, que é um convite, né, no caso, para ir assistir uma apresentação de um livro. E essa apresentação seria feita pelo William, né, que é o nosso psicólogo, e ela seria sobre aqueles assassinatos que ocorreram e nunca foram resolvidos, né? Ele pensou em não ir, porque ele já estava com um caso um caso genérico ali, só que ele estava bem ocupado. Daí ele pensou, não vou ir, essa apresentação é hoje ainda, tá meio em cima para mim. Só que daí ele começou a lembrar, ele lembra do passado, que aconteceu muita coisa durante a investigação, ele perdeu uma colega de trabalho, e ao mesmo tempo ele ganhou uma noiva, né? Que foi apresentada por essa colega. Então ele sempre teve aquela sensação que esse caso nunca acabou para ele. Sempre ficou na mente dele, ele sempre pensou, como que eu vou terminar, cara? Eu não consigo terminar esse caso. Só que, conforme o tempo vai passando, nenhuma novidade, ele arquivou o caso e deixou, né? Mas nunca saiu da mente dele. Então, ele pensou, por que eu não vou lá assistir essa apresentação? Que era em uma universidade local, né? Ele pegou e foi. Só que ao chegar na apresentação lá, ele vê as crianças, né, que sobreviveram aos assassinatos, vê alguns familiares que ele já conhecia, né, porque afinal de contas ele investigou. Até é bem interessante que uma das tias, né, que no caso perdeu a irmã, né, ela vem falar com ele, é interessante ver o senhor aqui. Depois de 10 anos, o senhor até hoje não conseguiu resolver o caso, né, da minha irmã, da minha falecida irmã. O senhor não tem nenhuma resposta, nunca vai ter uma resposta para esses casos, né? E aquilo incomoda um pouco ele, né? E começa a apresentação, essa do livro. Ele vê então o William subir ao palco, né? Quando o William sobe ao palco, ele tem um baque, assim, né? Porque ele lembrava do psicólogo com outra aparência,
não é nem a questão dos 10 anos, né, de tempo, né? Mas muito mais a questão dele. Ele tava só o terno, praticamente, com uma barba muito comprida, meio desleixado e extremamente magro, né? Ele achou bem estranho, né? E só que eu passei uma partezinha importante que foi essa mulher que veio falar com o detetive, o Arthur, ela, além de falar, a gente veio para essa apresentação porque o Dr. William sempre foi muito prestativo com as crianças. É muito bom ver ele apresentando esse trabalho. Ele sempre cuidou das nossas crianças. Estavam tratando ele como uma divindade já, né? E daí ela tocou num ponto que é muito importante para o livro, que é antes de. Porque ela era do segundo assassinato, eu acho, e ela era da zona rural, aquele que ele teve que ir até a zona rural, antes da própria polícia. E ela diz: antes de você chegar, o William já estava lá nos ajudando. Ele já estava cuidando do Marcelo, acho que é o nome do menino, né? E isso vem na mente do detetive assim na hora. Peraí, mas como que ele estava lá se eu entrei em contato com ele depois? E quando eu entrei em contato com ele, ele já não. Ele falou que não sabia de nada, ele ficou surpreso, né? Só que o detetive já estava assim, ó, a milhão, né? Já estava formulando tudo. O, Agora voltando para o William, né? Ele fala um pouco sobre o livro. Ele fala que eu cometi um grande erro, eu acho que é a palavra que ele usa, porque eu precisei dessas crianças para poder fazer essa pesquisa, então eu me sinto culpado por isso. Dá um discurso bem interessante. No que terminou o discurso, ele sai e vai embora. Então, o que acontece? O Arthur ficou com aquilo já na cabeça, matutando, não, mas peraí, como que ele descobriu isso? Ele vai atrás do William, né? E não acha o William no estacionamento e nada, vai em direção à casa do William. Só que o William demorou um pouco para chegar em casa e ele fica esperando. Quando o William chega em casa, ele não perde tempo, ele vai em cima do William, não podemos conversar como que aconteceu, como que tu chegou na segunda vítima, né, na segunda criança, e ele vai argumentando, vai argumentando. O William já cansado, porque agora ele já tinha publicado o livro dele, já tinha terminado toda essa fase que ele levou 10 anos com culpa e tudo, ele resolveu mostrar para o Arthur os e-mails e quis botar ele ainda não foi honesto o suficiente, que ele ainda quis botar a culpa no David. Só que o que acontece? Esse David, ele era um cara muito inteligente, muito inteligente. E ele usou de artimanhas aí, que quem lê o livro vai entender, para manipular o e-mail. Então, quando o Arthur levou para a perícia o notebook e o e-mail, a perícia voltou dizendo, olha, esse cara, todos os e-mails, tanto o destinatário quanto a pessoa que enviou, é a mesma pessoa. Ele partiu do mesmo e-mail. E o Arthur, não tem o que fazer, esse cara, ele tem alguma coisa. E o livro acaba. Eles pegam o William e o livro acaba.
quem lê o livro vai entender muitas nuances que aconteceu, que eu tentei preservar para não estragar a deveza, a surpresa, mesmo dando spoiler violento. Teve coisas que complementam a sua leitura, então acho que vale a pena resguardar um pouquinho de surpresa para os leitores, né? E acredito que do livro seja isso. Bom, agora eu trago a questão, né, que eu queria trazer desse livro. Bom, todos nós, eu acho que acredito que estamos no meio acadêmico, né? E a questão é até que ponto a pesquisa ela é importante, até que ponto você pode passar por coisas para sua pesquisa, né? Esse livro ele me faz criar essa reflexão, né? Até onde essa pesquisa para nós, né, pela ciência, até onde ela é válida, né? E eu gostaria de abordar até outro livro, né, que é O Físico, que a tradução é meio estranha, mas que ele, na sua jornada, né, para tentar ser um doutor, ele chega num local onde ele poderia estudar os corpos, né, os corpos dos mortos e tudo, que a igreja não permitia. Ele sai, acho que é da Inglaterra, e não era permitido, né? A igreja era muito forte, não podia tocar em nenhum morto, nenhum corpo de morto, né? E ele vai para uma realidade mais oriental que ele poderia tocar nos corpos, né? Poderia estudar. Faz meio que legalmente, mas acontecem outras nuances que para quem lê o livro vai entender melhor. Só que quanto estudo não foi feito com pessoas vivas, né? A gente não sabe. Quanto estudo não foi feito com cobaias vivas sofrendo aquilo, né? Então, acho que tudo isso é de se pensar, né? Aquela velha questão do fim justifica os meios, muitas vezes é complicada. E nesse livro ela traz isso, né? Na minha opinião. Então, acho que essa é um ponto de reflexão que eu queria compartilhar com o nosso grupo, né? E queria saber um pouco também sobre o pessoal, o que o pessoal acha. Claro, é polêmico, é complicado, não sei se cada um pode ter uma opinião diferente, mas é um tema bem para se pensar, né? E acho que era isso da apresentação. Alguma pergunta? Hein, Rodrigo? Oi. A minha dúvida é assim, tu tinhas falado, né, que eu vou apresentar um livro que vai ser meio polêmico, não é bem ficção científica. Onde é que tu, que leste o livro, né, 2 vezes, onde é que tu viste que ele se enquadraria, nem que fosse de forma tangencial, na categoria ficção científica? Olha, na categoria ficção científica, Porque tu tá apresentando ele no nosso clube, que a sim, gente, sim. Eu acredito até da gente abordar a ficção científica. ele seria uma ficção científica muito, muito Sutil. sutil, porque eles usam instrumentos que é interessante, mas como ele é um livro ainda meio que antigo, não, porque já usam a questão da perícia, né? Que há um elemento no livro que, digamos assim, a marca registrada do assassino. A marca registrada do assassino era enviar um vaso com rosas para todas as famílias todas as crianças, no caso, né? Só que posteriormente eles descobriram que esse vaso, na verdade, era uma urna. E eles investigaram, né? Porque todas as crianças estavam recebendo o vaso. O Arthur, que é um detetive que é muito inteligente, ele, ele já matou, tipo, acho que foi no segundo ou no terceiro, na segunda ou terceira família, ele notou, ué,
mas esse vaso, recebemos há 2 dias, por exemplo. Então, não, mas esse vaso, ele tem alguma importância. Então, ele mandou esse vaso para a perícia para descobrir o que que era. E quando a perícia trabalhou no vaso, né, foi ver o que que era o conteúdo do vaso, se era terra somente, tava as cinzas dos pais das crianças. Então, eu acredito que, assim, os elementos mais sutis são esses. Ele tem a questão da perícia, mas nada muito tecnológico. E eu, como gosto de robô, não tem robô. Então, para mim, ele falhou miseravelmente em ser ficção O científica. teu teste de Turing para ficção científica já falhou. Já falhou. Não tem robô, eu não consegui aceitar como ficção científica. Então eu vou te quicar aqui, ó. Eu também li o livro, né? Então eu acho que. E eu gostei, na verdade, da escolha do Rodrigo, quando ele falou isso, né? Daí, citando o outro Rodrigo, o Favre, né? Que ele tá sempre falando sobre um tipo especial de ficção científica que ele gosta, que são as ficções científicas improváveis. Eu acho que é um termo bem Pois eu tava interessante que ele pensando costuma nisso. utilizar. E eu acho que a ciência ela permeia essa ficção do sorriso da hiena em vários e vários momentos, não somente nessas ciências mais duras que o Rodrigo citou agora, que é a questão da análise das cinzas e tal, mas ela tem uma base, que é uma ciência que a gente não está acostumado a pensar como ficção científica, que é a psicanálise, né? A psiquiatria, na verdade, né? É, psicanálise ou psiquiatria, Rodrigo? Me dá uma ajuda aí. Acho que psiquiatria seria mais correto, Eu né? acho que é psiquiatria. Psicanálise Psiqui- é mais pro lado da psicologia. Mas talvez seja um pouco disso, porque que é o seguinte, as crianças elas sofrem um trauma, né? Então, o que que o assassino faz? É criar várias situações similares àquela pro William poder estudar, né? Então ele é como se ele de repente criasse um conjunto de amostras, cada uma dessas amostras ele muda algum detalhe. Então, por exemplo, uma criança ela é muito rica, outra criança é muito pobre, uma criança são pais homossexuais, né? Então tem várias situações em que ele vai montando, né, para que o William ele possa fazer um estudo. Então, eu acho que primeiro, né, você tem essa, não sei se psiquiatria ou psicanálise, que seria uma ciência mais soft, que a gente costuma falar, né? Tem uma metodologia científica incluída nela, e também tem uma questão de que dentro da sociedade científica existem essas discussões éticas, né? Claro, quando é um caso muito extremo, né? Talvez uns casos mais brandos aí envolva, por exemplo, testes com animais. Acho que a gente mesmo, quando trabalha com educação, a gente tem sempre aqueles termos de responsabilidade que a gente tem que ficar lidando, porque a gente está fazendo pesquisa com isso, né? Então, é um tipo de pesquisa acadêmica que a gente até não está acostumado a pensar muito, porque quando a gente pensa muito em química, em física, mas que acaba entrando nesse livro aí. Então, eu acho que ele tem bastante características científicas, não necessariamente de ficção científica, mas que faz a gente repensar e discutir a ciência sim. Eu acho bem interessante nesses outros Eu tava quesitos. pensando aí, Kimura, é um tipo de observação participante, né? Que o pesquisador ele não está lá apenas observando, ele está também interferindo com os objetos de observação. Então, no momento que ele cria as condições para poder ser estudadas, ele está fazendo uma observação participante. Então, isso aí é um método de pesquisa, Uhum. né? Daí entra a ficção científica. O cara está usando algo de método científico numa ciência mental, da saúde, não sei como seria classificado, e isso está sendo usado para criar uma história. Então, Sim. de certa forma, é ficção científica. De certa forma, não. Né? Uhum. Não tem robô, Não, não tem roupa não, é. tem robô. Não tem vermes gigantes. Não tem pessoas usando drogas que expandem a consciência. Não vou citar, Pois né? é. Do que eu tô falando. E uma coisa interessante, né, é que, claro, o, o David, ele deve ter chegado na tese, né, é o que dá a entender no livro, né, porque ele queria se auto-entender, ele queria entender o que é, como é que
o que aconteceu com ele, porque ele foi a vítima, né, de um crime assim, que acabou fazendo ele fazer esses crimes sempre do mesmo jeito. E pegando pessoas aleatórias, assim, para gerar digamos, uma amostra, um grupo, para o William poder estudar. Ou quando que ele queria que ele fosse estudado, né? Ele queria se entender. Tanto que ele busca a tese do William com essa ideia já. E ele planeja todos os assassinatos já com essa ideia. Então, quando o livro fica pronto, ele queria ler o livro, né? Claro, teve outros motivos que apareceram no livro, mas acho que o motivo original mesmo, desde o no ponto de partida, foi esse. Ele queria entender, ele queria saber o que aconteceu, por que aconteceu. Eu acho que ele nunca aceitou, na verdade, né, a morte do pai e da mãe dele. E aí você fez. Tem dois comentários, né, que eu gostaria de fazer, na verdade é uma pergunta. Uma, você fez aquela provocação, né? Porque tem um trecho que ele diz: Ah, ele não queria ser visto, ele tem o Asperger, né? Ele não queria ser visto como um mero professor de física ou de química, né? Ou E aí. matemática. Ou matemática. Então, você, como um futuro professor de química, o que que você. Como você se interpreta essa frase? Sim, eu acho que isso daí é aquela questão do estereotipo que chamam, né? Ele tá muito característico. Quando eu comecei a ler o livro, eu gostei do livro, porque é um livro fácil de fácil leitura, mas ele é bem clichê. Ele criou o detetive bem clichê, o detetive que já era reconhecido, que tem uma síndrome que não quer dizer muito, mas que ele aborda como se ela desse uma capacidade muito superior a ele. Então, ele até aborda essa parte podia ser um professor universitário, mas está aqui sendo um detetive. Ele tem a justificativa dele no livro, né? Mas, na minha opinião, isso daí é muito a questão do clichê mesmo, de criar o personagem o mais, digamos, o melhor possível, né? Tanto que ele fez o David, o cara é um super-homem, né? O cara é um assassino profissional, é um hitman da vida. Porque ele faz todos os assassinatos e consegue escapar das coisas, tudo sem muito perigo, sabe? Ele planejou, tanto que os assassinatos tem uns que ele fez um que foi com uma família muito rica, que ele passou por segurança, passou por todo mundo para fazer o assassinato. Então o cara é um rei dos disfarces, ele manipula muito bem, né? Então eu achei que foi bem essa questão dos personagens, ele forçou um pouco, né? Para ficarem bem característicos para quem lê. Sabe o que que me lembrou quando tu falou de um detetive? E aí eu associei com outra coisa que tu falaste sobre perícia, né? Isso é uma coisa muito presente nas obras do Conan Doyle, do Arthur Conan Doyle, que fez o Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes, ele se baseou num professor que ele teve na faculdade de medicina, que era extremamente metódico, adepto do método científico. Então, o Sherlock Holmes é esse professor transformado num detetive. E ele resolvia os casos dele usando, teoricamente, o método científico. Tem gente que argumenta que o Sherlock Holmes, na verdade, ele tinha intuições que ajudavam ele a resolver os casos, que não era puramente método científico. Mas a inspiração era método científico. E aí tu falou nesse detetive e falou em perícia, eu lembrei automaticamente do Sherlock Holmes. Sim. De fato, Passando o aquilo. caminhão aqui.
Bom, Como é sobre que eu... essa questão do Sherlock Holmes, né? Eu acho que tem uma questão que depois, quando o Rodrigo, se o Rodrigo entrar, a gente pode perguntar para ele, mas o Rodrigo ele também gosta de uma polêmica, né? Ele fala que o Sherlock Holmes não tem método dedutivo, o método dele de pensamento é outro. Mas enfim, daí voltando ali pro, pra sua apresentação, Rodrigo Guzmão, né? Você chegou a falar assim, você tem esse personagem, o David, que você pode pegar ódio dele, ou de repente você pode gostar dele. E você pegou ódio ou você gostou do personagem? Olha, o que dizer desse personagem? Eu achei ele muito interessante. Por quê? Qual que é a relação? Esse personagem David, ele manipulou o William tão facilmente, que é um doutor em psicologia, ele foi manipulado tão fácil que acabou que eu fiquei assim, cara, esse cara ele é vilão, ele é um cara ruim, ele fez os assassinatos, mas cara, o cara manipulou um doutor que estuda que lida com crianças, com estresse pós-traumático, de uma maneira tão fácil que ele conseguiu fazer o cara matar o melhor amigo, acabar com o relacionamento dele, virar não sei como dizer, mas ele ficou assim, largado na vida, sabe? Só com aquela ideia do trabalho, do trabalho, do trabalho. Eu achei muito interessante a lavagem cerebral que ele conseguiu fazer. Eu achei. Então ele é um personagem que tá certo, a gente nunca vai aceitar os assassinatos, nem nada disso, né? Mas o trabalho que ele teve de, tipo, digamos, eu gosto de suspense, né? O trabalho que ele teve para se preparar para cada assassinato, a levantamento de dados, ele fez quase uma pesquisa. Ele fez uma pesquisa acadêmica quase para conseguir tudo isso, né? Então, eu acho que ele tem o seu crédito na história. Eu gostei do personagem. Apesar de tudo que ele fez, eu gostei do personagem. Mas tem uma ilustração que o pessoal usa de forma cômica na internet, acho que até é meme, né? Que mostra assim, por exemplo, uma área da ciência, vamos supor química. Então, uma circunferência grande. E aí ele vai mostrando assim as sub-áreas, né? E aí chega lá na ponta do doutorado. O doutorado é um calombinho que está lá num cantinho lá desse círculo. O que eu quero dizer com isso? Doutorado, o cara quer demonstrar por meio de uma tese que ele compreende tão bem a ciência que ele se dedicou a estudar, que ele é capaz de estudar um pedaço minúsculo dela e produzir algo novo para expandir, né, os limites do conhecimento, vamos dizer, químico. Poderia ser físico, poderia ser matemático, poderia ser médico, não interessa. Sim, sim. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Manipulou tão fácil um cara que é doutor. Eu tenho doutorado, o Kimura tem doutorado, né? O professor Rodrigo tem doutorado. Futuramente tu vais ter um também, tá? O que eu quero dizer com isso é que ter doutorado não quer dizer necessariamente que a pessoa é uma sumidade em todos os assuntos, Sim, né? sim, entendo, Ela claro. é uma sumidade naquilo que ela criou uma tese, escreveu uma tese, né? Defendeu perante uma banca com vários doutores que julgaram que o cara realmente produziu algo novo, Sim, né? sim. Mas pode ser, eu vou dizer pode ser, vou parar por aí, mas pode ser que o cara seja uma sumidade só naquilo. Eu não estou querendo Sim, com isso desfazer dos nossos doutorados, eles são claro, importantes, claro, né? claro. O meu serviu para foi um estágio anterior a eu virar fazedor de memes, mas tudo bem. Sim, eu entendo, professor, mas aqui, o ponto eu acho que eu até me expressei meio mal, mas o ponto que eu trouxe é que ele sofreu análise do, de uma criança que sofreu estresse pós-traumático, onde ele fez o doutorado, tudo dele, com crianças com estresse pós-traumático. Então, ele foi manipulado pelo objeto de estudo dele. Foi nesse,
foi nessa questão, né, que eu tentei falar um pouquinho, né? Não que ele é doutor, não querendo falar nada de doutor, mas é que eu falei porque ele sofreu essa manipulação, mas foi exatamente que se voltasse no tempo, né, ele poderia ter estudado o David, entendeu? Porque ele foi uma vítima de estresse pós-traumático, ele sofreu tudo isso e ele foi, digamos, manipulado, tanto que a princípio o William não conseguiu entender em nenhum momento que o David é que não é participado, ele tinha sofrido esse assassinato, né? Quem fez toda a dedução foi o Arthur, né? Que é o detetive. Detetive, vamos investigar porque não tem nem qual é o ligante de todos os assassinatos. A criança sobrevive, a língua, né? Que era deixada e a cena, né? Vamos dizer a cena como um todo, né? Era só isso porque não tinha religião, não tinha nenhum outro preconceito, até porque teve um casal de homossexuais que foi morto, né? Mas era independente de religião, independente de opção sexual, independente de dinheiro, de qualquer coisa, independente de onde vivia, ele assassinou o mais aleatório possível. Eu vou só mostrar um negócio aqui. Tá, tem uma outra pessoa assistindo aqui, ó. Sim, sim. Eita, esse daí é louco de pedra. Pois é, ele tá dando um sorriso de hiena aqui pra ti, ó. Tá, eu vou ler o Desculpa, comentário do cara, eu não Leonardo. existi, tá? Ler o comentário do Leonardo, né? Na verdade eu vou ler aqui, mas se o Leonardo quiser abrir o microfone também. Então estamos em 5 aqui, né? Acho que a gente precisa aproveitar um pouco do pessoal que está participando. Mas ó, o Leonardo disse o seguinte: boa noite, gente. Muito boa apresentação. Irei adquirir esse livro na melhor oportunidade. Apesar de não tê-lo lido, achei interessante os pontos levantados. Essa questão do que é ciência ou não fica muito em evidência quando se fala em psicologia e psicanálise. E às vezes penso que uma coisa está seguindo as restrições, não, perdão, e às vezes penso que se uma coisa está seguindo as restrições que a ciência exige, como usar um método científico, pode-se dizer que essa coisa está fazendo ciência. O que vocês acharam do comentário do Eu Leonardo? acho que é exatamente a questão que eu tinha falado do David, né? Que ele fez todo se fosse um trabalho, né? Ele fez toda a etapa de revisão bibliográfica, de pesquisa, usou todo um método, né? Para chegar nos assassinatos, que os assassinatos seria a publicação do artigo que ele escreveu, na minha opinião, né? Então ele fez todo um método. Será que ele fez ciência? Sei. Eu acho que aí entra Pela abordagem que o colega comenta, né? Porque eu acho que aí ele traz à tona também uma outro tipo de discussão que, por exemplo, né, como o Leonardo enfatiza ali, né, a psicologia e psicanálise entra ali numa questão, será que é ciência, será que não é ciência? E no livro, né, os assassinatos têm a função de forçar o David a ter o método científico de fato, né? Porque você poderia perguntar antes se o estudo do David, todo o doutorado dele que era baseado, sei lá, só em Do teorias, William, revisão de professor. literatura. William, isso, exatamente. Então o William, né, ele tinha lá o doutorado dele que ele não fez com amostras, ele não tinha situações diferentes, né? Então, o método científico não poderia ser aplicado, por exemplo, ao estudo do doutorado dele, né? Mas depois que ele teve todo um conjunto de dados ali que ele poderia ser estatisticamente relevante, então você pode falar, opa, então tem método científico. Será que antes não era ciência, mas depois se tornou? Então, tem um pouco desse estereótipo também de que para ser ciência necessariamente você precisa seguir o rigor, né, das análises do método científico, né? Então eu acho que isso é trazido à tona também, é um tipo de discussão, né, que se pode ter a partir do livro. Isso aí dá pra gente pensar em todos os vilões de séries de ficção científica soft, que geralmente é um doutor, né,
doutor alguma coisa, e quer dominar o mundo. Né? Temos aí um dos mais maus, malignos e inteligentes vilões da série de ficções científicas, que é o macaco louco, né? Não. Foi longe, macaco louco, foi longe. As meninas superpoderosas, cara. É, Mas pega aí, cara, ficção científica, tem vários vilões, né? Tem o Khan, lá em Star Trek, né? Na série clássica, depois foi para filmes, né? Temos, pensar aí quem mais. Tem os vilões lá de Flash Gordon, acho que é o Mingo, né? Cheio de vilões aí, cara. Doutor Destino, na Marvel, né? Doctor Doom, que era um o químico. próprio Doente Verde, né? O Duende Verde é o Norman Osborn, né? Também dono de indústria química. Lex Luthor, cara. Lex Luthor também é um cara que é um cientista, né? E aí são pessoas que estão usando uma versão distorcida de ciência para promover uma ideia de mundo. Então pode até ser que eles não sigam um método científico, o método científico, mas que eles acreditem estar seguindo um método científico para promover a sua visão de mundo. Pode estar totalmente, eles podem estar totalmente equivocados no que eles chamam de método científico, mas eles têm algum método que para eles é justificável pelos fins que eles querem atingir. Então, estando certo ou não, o cara acredita que está seguindo um método científico, está fazendo ciência do jeito dele. E aí vem as implicações éticas que o Kimura falou. Né? Ah, será que é ético eu promover assassinatos para provar uma tese? A gente sabe que não é ético. Né? Mas é um vilão desses de histórias em quadrinhos que quer provar a sua visão de mundo. E faz qualquer coisa para que isso aconteça. Agora eu vou ter que ler esse livro aí, cara. É bom, uma boa Vou ter que leitura. ler. Ele é bem. Eu, Eu assim, cada vez que comecei. que eu fui ler, eu li umas 100 páginas, porque ele é bem sequenciado, e então você tá lendo, você nem sente tá avançando na história, é bem gradual a história. A Esse, troca entre personagens também é bem rápida, né? Não é uma coisa. eu comecei a ler o e-book do Gilson Cunha, lá, onde Kombi Nenhuma Jamais Esteve. Gostei da leitura, só não consegui prosseguir né? Termina um semestre e já começou outro. É, é. Mas já tem 2 livros aí de FC Nacional que eu quero ler, além do que eu vou apresentar, né? Eu pretendo ainda ler o segundo livro dele, lançou agora em 2019, que também é com Arthur, que é o detetive, né? Só que eu já não sei muito da história, né? Eu pretendo ler para ver como é que ficou. Se não é mais do mesmo, né? Ver se é interessante. Tá certo. Pessoal, eu vou dar uma encerrada então na nossa transmissão. Né? Vocês fiquem aí então pra gente Beleza. só encerrar a nossa conversa aqui. Mas eu vou terminar nossa transmissão no YouTube. Dê um tchauzinho aí pra câmera aí. Que a força esteja com vocês.